Será que foi um galo ou uma trombeta que cantou, tocou no momento que Pedro negou Jesus? Marcos capítulo 14, versículo 30. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Nós precisamos analisar isso à luz da Bíblia, de acordo com algumas análises hermenêuticas necessárias. Todos os 4 evangelhos registram o evento do canto do galo. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 13. E é necessário nós pegarmos como base o seguinte: Jesus pressupõe uma realidade. Há comentários levantados por grandes homens que dizem que não existia a possibilidade de ter galos naquele tempo. Eu quero pegar um ponto interessante. Jesus pressupõe a realidade concreta dos galos em seus ensinos. Antes que o galo cante, Jesus ele não está usando uma metáfora, uma linguagem simbólica, uma figura apocalíptica. Ele está usando um marcador temporal cotidiano, que é facilmente reconhecido por qualquer morador da Judéia, seja rural ou urbano. E profecias específicas exigem referências reais. Se o galo fosse uma abstração, uma trombeta, vigília, sinal militar, o anúncio perderia precisão, verificabilidade histórica. E o texto nos mostra que Pedro reconhece imediatamente o cumprimento. Ou seja, não há confusão interpretativa entre os discípulos sobre isso. Lucas capítulo 13, versículo 34 nos dá um detalhe muito interessante, digno de nota. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas? Jesus ele está construindo uma metáfora a partir de uma realidade conhecida, uma imagem doméstica, um comportamento animal observável. E para isso acontecer é necessário convivência real com aves, familiaridade urbana e rural, presença comum de galinhas e, por consequência lógica, dos galos. Então, se aceitarmos que galos não existiam em Jerusalém, eram proibidos de forma absoluta, eram considerados impuros, então surge um grande problema. Jesus estaria usando uma imagem proibida, desconhecida ou impraticável para ilustrar o amor de Deus? Isso é inconcebível dentro do método pedagógico de Jesus, que sempre parte do cotidiano. Ele fala de sementes, de ovelhas, de moeda, aves, galinhas. Então tudo está presente na experiência real dos ouvintes. Um outro ponto é que nenhum fariseu, ou escriba, ou opositor jamais questiona Jesus dizendo: mas não há galos em Jerusalém. E isso é significativo. Por quê? Porque eles confrontavam Jesus por detalhes mínimos. Pureza ritual era um tema sensível e qualquer deslize seria usado contra Jesus. E o silêncio histórico funciona como um testemunho negativo. Os evangelhos foram lidos publicamente em comunidades que conheciam Jerusalém, que viveram sob costumes judaicos, que sabiam que havia ou não na cidade, se o galo fosse inexistente, proibido ou simbólico, eles iriam conhecer. Agora, o termo alector é inequívoco, que significa galo, e jamais é usado para trombeta, corneta ou sinal militar. Então, não há ambiguidade semântica no termo koiné aqui, no termo grego koiné. Qualquer tentativa de reinterpretar o termo como trombeta não nasce do texto, nasce de uma leitura posterior e especulativa. E isso porque alguns sugerem um argumento latino. Isso é anacronismo, porque alguns sugerem que o canto do galo, na verdade, seria o toque da trombeta romana, galicínio. E nós teremos um problema muito grave, tanto histórico quanto linguístico, porque o termo latino galicínio, vigília romana, associada ao amanhecer, só aparece com esse significado a partir do século V. E nos séculos 1 a 3, galicínio não era usado como termo militar padronizado nos registros latinos. Os evangelhos foram escritos em grego, não em latim. E usam-se o termo alector e não trombeta. Então projetar um uso latino tardio sobre um texto grego do século I é anacronismo hermenêutico clássico. Nós temos a questão cultural também sobre isso. Havia galos em Jerusalém? Havia uma proibição. Os judeus desaconselhavam a criação de galos em Jerusalém. Então era uma proibição para os judeus, não para o povo romano. Era uma proibição rabínica, não uma lei mosaica. Jerusalém no século I era uma cidade cosmopolita, sobre ocupação romana. Nós temos gentios, soldados, comerciantes, peregrinos. Mesmo que judeus piedosos preservassem essa lei, isso não significa que não houvessem galos na cidade. Nós temos o ponto da Mishnah, mas a Mishnah diz que não podia ter galos na cidade. Tem uma proibição lá. Veja bem, a Mishnah ela foi compilada por volta do ano 200 depois de Cristo, muito tempo depois de Jesus.
usar a Mishnah para determinar costumes do século I é uma metodologia muito fraca, porque essa Mishnah, ela reflete debates posteriores, não sobre o contexto de Jesus. Ela preserva tradições, ela não legisla retroativamente a realidade do tempo de Jesus. E nós temos uma evidência de outra Mishnah, que é uma evidência contrária a essa tese da proibição. Nós temos a Mishnah Eduyot, no ponto 6, verso 1. O tratado Eduyot menciona explicitamente galos em Jerusalém, inclusive no contexto preocupantes como pureza ritual. Então isso nos ajuda com duas coisas. Primeiro, galos existiam naquele tempo e naquela cidade. O debate não era sobre impureza do animal, mas sobre as consequências práticas. Mas se eles tratam isso com tanta severidade, essa impureza, veja bem, se aceitarmos que galos eram absolutamente proibidos por impureza ritual, então nós temos um ponto interessante. O próprio Sinédrio estava violando a lei, pois havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, o que já contraria a legislação mosaica, porque o julgamento ocorreu à noite, sem testemunhas coerentes, em período festivo. Então, apelar para o rigor ritual seletivo, apenas para negar o canto do galo, não se sustenta. Um ponto interessante, para nós fecharmos isso, é que o canto do galo não é apenas um detalhe narrativo, é um sinal providencial. Marca a transição da noite para o dia, simboliza a vigilância perdida, atua como um instrumento da palavra profética de Cristo. Quando nós transformamos isso em uma trombeta militar, nós esvaziamos o simbolismo, nós rompemos a organicidade do texto e nós deslocamos o foco da soberania de Cristo para um mecanismo externo. Com isso, eu creio que foi um galo que cantou.